A gente, para poder fazer alguma coisa, a gente precisa ter preparo. Eu não posso sair daí todo atrapalhado e vou fazer. Não, peraí, cadê o revestimento? Cadê o preparo? Eu tenho que ter azeite extra. Essa chama tem que queimar dentro de mim. Como é que eu vou falar de Jesus se eu estou morto? Como é que eu vou falar da presença do Espírito Santo se eu não tenho nada, se eu não sinto nada, se eu não vivo nada? Vamos focar na nossa eternidade, na nossa vida, na glória que nos espera. Porque da mesma maneira que o Senhor preparou uma glória eterna, também haverá uma derrota, uma desgraça eterna. Então nós precisamos estar alinhados a isso. Os valores, o temor, as prioridades, aquilo que realmente importa. Tem que ser o que importa para Deus. Podem se sentar, por gentileza. Graças a Deus. Diga comigo, a igreja dos primogênitos. Graças a Deus, a igreja dos primogênitos. Nós somos os primogênitos. Nós somos aqueles que serão chamados primeiro. A igreja do Senhor é aquela que vai ser chamada. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Nós estamos nessa terra, nós estamos neste país, nós estamos nessa cidade, mas a nossa pátria é o céu. Fala, minha pátria é o céu. Nosso lugar é no céu. A nossa casa é no céu. Lá é o nosso verdadeiro lar. É para lá que nós temos que trabalhar todos os dias, e isso só vai acontecer exatamente assim. Essa chama não pode se apagar. E se ela apagou, ela precisa ser reacendida. É o que diz na palavra, quando o Senhor chamou Samuel, quando estava sob a liderança de Eli, o Senhor falava pouco, e a chama do Senhor estava quase se apagando. Quase apagando. Mas Samuel ouviu. Samuel ouviu o chamado do Senhor, aquela chama foi reacesa. E nós não podemos deixar nossa chama apagar. Deixa eu ler para você algumas passagens, hoje nós vamos ler um pouco mais. Eu peço que você preste bastante atenção. Primeiro aqui em Hebreus 12, 22, diz assim: Mas vocês chegaram ao monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares e milhares de anjos em alegre reunião, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então, nós somos os anjos, o espírito dos justos que foram aperfeiçoados, né? Recebemos um corpo glorioso. A Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido que fala melhor do que o sangue de Abel. Cuidado, não rejeitem, diga comigo, cuidado. Vamos juntos, pessoal, cuidado. Não rejeitem aquele que fala. Não rejeite aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Então o Senhor está falando, está dizendo, não rejeite aquele que fala. O Senhor está falando. O Senhor está falando. Nós temos vindo aí de trabalhos espirituais, nós temos vindo aí de cultos que têm batido muito sobre isso. A igreja do Senhor é uma igreja espiritual, nós somos seres espirituais. E o Senhor está falando, não rejeite a mensagem. O Senhor está nos preparando. Nós somos a igreja dos primogênitos, dos que serão chamados primeiro. Como nós já falamos, há duas igrejas, a salva e a não salva. A igreja salva é aquele que tem buscado,
que tem perseguido esse alinhamento, tem buscado esse azeite extra. A igreja do Senhor é essa igreja espiritual, essa igreja que é tocada pela palavra, que o adora, que o busca. É uma igreja impactante. A igreja do Senhor faz a diferença. A igreja do Senhor não troca Deus por nada. Não troca Deus por uma paixão, por um relacionamento. Porque o que é um relacionamento? O que é uma paixão, senão um momento de muita emoção? Que se não for alinhada com Deus, se torna igual o Abinadab que violentou a Tamar. Tinha tanta paixão. Depois que o Aminon, que depois o Abinadab é o amigo dele que deu a ideia. Que depois que ele violentou a irmã, aquela paixão se tornou em repulsa. Então, quando um casal, por exemplo, não tem Deus no centro, ao invés de paixão, daqui a pouco eles estão se odiando. Por quê? Porque muitas vezes trocou o Senhor por alguma coisa. A igreja do Senhor não troca Deus por coisas pequenas. Não troca Deus por sentimentos. Não troca Deus por dinheiro. Porque ela sabe, a igreja do Senhor sabe o que de fato vale a pena. Essa casa firme, por exemplo, ela está sendo dedicada a agradecer. Ela está sendo dedicada à adoração, à gratidão por tudo que o Senhor já fez por nós, por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda vai fazer. O quanto que nós temos aproveitado cada oportunidade, é o que nós sempre lembramos aqui. Chegar um dia onde algumas oportunidades nós não teremos. Talvez cada um aqui já teve uma experiência de algo findar, um tempo findar. Talvez uma situação, um momento na vida findou e talvez a pessoa, puxa, eu poderia ter feito melhor este momento, poderia ter aproveitado melhor este momento. Igual quando, às vezes, os pais, né, mãe que às vezes fala isso, né, mas homem às vezes fala também, né, às vezes de ter se envolvido com muito trabalho, essas coisas, depois sentir saudade, que saudade quando as crianças eram pequenas, agora já cresceu tudo. Passou rápido, né? Essa é a expressão, nossa, passa muito rápido. Aí muitas vezes quer orientar os mais jovens, aproveita essa fase, porque ela passa rápido. Mas quando a pessoa está vivendo, ela não dá essa atenção, ela sempre acha que vai ter. Ela sempre acha que vai ter aquelas pessoas que ainda querem a presença dela, dependem emocionalmente dela. Às vezes chega o tempo em que aquela pessoa se fez desnecessária, aquela pessoa se fez uma presença que não era importante. Então, há situações, nós temos que aproveitar ao máximo cada oportunidade. Oportunidade de estar com a família, oportunidade de orar, aproveitar a oportunidade que a igreja tem preparado para que a gente possa crescer, para que a gente não sucumba a uma morte espiritual, como nós vemos neste país, nessa região. As pessoas, direto a gente ouve isso, às vezes no Brasil a pessoa ia várias vezes na igreja, a pessoa servia, a pessoa era obreira, ela muda para cá, ela zera tudo, para com tudo, absolutamente tudo, morre, congela na fé, congela espiritualmente. Como se a vida dela estivesse atrelada a um lugar. Não, é um estilo de vida, eu não mudo. Veja que o caráter de Daniel não mudou em Jerusalém e não mudou na Babilônia. O caráter de Moisés, de Abraão, de todos esses não mudou porque eles se mudaram de lugar. O caráter deles continuou o mesmo. O caráter de José, por exemplo, ele foi aprimorado, ele não mudou, ele melhorou, ele ficou mais resiliente, ele ficou mais fiel ao Senhor. Quando ele estava lá com o pai dele e quando ele estava ali com Potifar. Então, a igreja do Senhor, ela impacta, ela não é impactada. Ela muda a cultura, ela não é aculturada, ela não pega a cultura do lugar. Então, nós temos que entender isso. O quanto que nós temos usado cada oportunidade para buscar o Senhor. A nossa mente
Está mais focada aqui ainda, nos problemas, em situações, ou estamos focando na eternidade? Porque o que eu estou fazendo aqui está impactando na minha eternidade. Mas se eu só estou envolvido com isso, é o que nós falamos, se vivemos somente para esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se estamos ocupados, preocupados, aflitos só com essas coisas, somos muito miseráveis. Porque a gente está se privando de viver coisas extraordinárias. A gente não pode viver só para este momento. Quanto que nós temos desejado, com o nosso íntimo, com o nosso espírito, voltar para casa. Voltar para a presença do Senhor. O quanto nós temos nos preparado para esta casa. Porque essa casa, ninguém vai entrar nela automaticamente. Eu preciso conquistar este lugar. Eu não vou ser chamado, eu não farei parte dos primogênitos, simplesmente porque eu acho que eu mereço. Não. Eu tenho situações, condições que eu preciso me alinhar ao Senhor. Como está aqui em Filipenses 1, 21. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Estou pressionado. Olha só como é que Paulo fala. Estou pressionado dos dois lados. Olha só a divisão dele. Eu desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. O que Paulo estava falando? O Paulo não estava falando, eu quero morrer. Não, eu não quero morrer. Mas eu quero voltar para casa. Para mim é muito melhor estar com Cristo. Se você talvez já tenha ouvido relatos assim, tem até filmes assim, que falam sobre isso. De pessoas que tiveram experiências de estar, ir para o céu e voltar. E elas disseram, eu não queria voltar. Né? Tem até um filme, não lembro se foi, não lembro qual filme que foi, um desses cristãos assim, que conta dessa experiência. Eu não sei se é do menininho lá que caiu no rio, no lago, ou se foi aquela que ficou presa na árvore, não sei quanto tempo, que viu, teve uma imagem, não lembro agora. Eu não sei qual que foi. Que conta essa experiência, e o Senhor falou para ele, não, você precisa voltar. Era uma criancinha. Eu falei assim, eu não queria voltar. Não, mas seus pais precisam de você. Então Paulo está falando aqui, ó. Eu gostaria de estar com Cristo, mas eu sei que é importante que eu esteja aqui. Então a gente tem que ter esse desejo, pessoal. A gente precisa desenvolver esse fogo, essa vontade de ir para a glória, de ir para casa. Tem que ter esse desejo, essa fome. Se isso não mexe em nada, se uma palavra como essa não toca, não mexe, isso é gravíssimo. Isso precisa queimar no nosso coração. A gente precisa estar com esse sentimento como Paulo. Ó, eu estou pressionado dos dois lados, eu estou dividido. Eu gostaria de estar com o Senhor, mas eu sei que é importante eu estar aqui para ajudar outros a irem também. Porque eu não quero, eu não tenho uma vida egoísta. O que a palavra diz? Se você crer no Senhor, serão salvos tu e a tua casa. Então eu creio, eu levo outras pessoas a crerem também. Eu levo outras pessoas a se aproximarem do Senhor. Então a gente precisa ter uma vida alinhada, pessoal. Uma vida alinhada com Deus. Uma vida alinhada com a nossa família. Porque muitos, infelizmente, continuam guerreando entre si. Como diz lá em Tiago, de onde vêm as guerras entre vocês? Vêm das guerras que vêm de dentro de vocês. Então, ao invés da gente guerrear contra o diabo, a gente está guerreando entre nós. Distraído com problemas, distraído com muitas situações. E aí a gente olha para fora, o mundo está um caos, as famílias estão um caos. Por quê? Porque as mentes estão um caos. A mente das pessoas está um caos. Muitas pessoas estão perdidas, cegas. Esses dias a Mariana me contou de uma
numa criatura que o canal dela tinha que chamar Fulana a Contadora de Histórias. Porque as pessoas, para ter uma atenção, para acharem que tem alguma relevância, ela inventa histórias e as pessoas não aprendem, né? Infelizmente. Muitas pessoas continuam com aquela ignorância, né? A ignorância é uma escolha. A pessoa escolhe ser ignorante, a pessoa escolhe continuar acreditando em mentiras, a pessoa continua acreditando no sensacionalismo, no alarmismo, né? No medo, ela continua deixando a vida dela ser guiada pelo medo, né? Então, aparece qualquer notícia, apareceu um carro de polícia ali na curvinha ali da Michigan, ali não, vamos ficar aqui guardados, protegidos, porque vai que é não sei quem. E a pessoa vai. Então a história, ela conta a história e fala do perigo disso e daquilo, mas não dá dado nenhum, não informa nada, não diz nada, não dá detalhe de nada, e tem aquela turma que está lá, meu Deus, pois é. As pessoas vão permitindo a loucura entrar. Elas vão permitindo o medo tomar conta delas. Ao invés dela ser guiada pela verdade, pela palavra, ela precisa ter uma convicção na vida. Nem que seja uma convicção errada, ela precisa ter uma convicção. Ela precisa acreditar em alguma coisa, mas vai para lá, vem para cá, vai para lá de novo, volta para cá. Ela não sabe de nada. A gente precisa conhecer a palavra. A gente precisa conhecer a palavra, a gente precisa crer. O Senhor fala o tempo todo, não temas, não tenha medo, não tenha medo. Nós precisamos de inteligência espiritual. Sem inteligência espiritual, não tem inteligência emocional, logo a pessoa fica burra. Ela pensa bobagem, ela faz bobagem, por quê? Porque ela é levada, ela é conduzida, ela não tem identidade ainda. A identidade dela, alguém que está dando, alguém que está levando, alguém que está conduzindo ela. Então nós precisamos de inteligência espiritual. Aqui em Tiago 1,19, meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos, fala comigo, prontos para ouvir. E tardios para falar. E tardios para irar-se. Olha aqui, Tiago falando do domínio próprio. Meus amigos, meus irmãos, meus amados, tenham isso em mente, em nome de Jesus, tenha isso na sua cabeça, foco nisso, para ouvir. Escuta, não queira falar toda hora. A nossa avó já falava, a gente tem 2 ouvidos e uma boca justamente para a gente ouvir mais e falar menos. A Bíblia nos ensina isso. Que a pessoa que ela fala demais, ela é tola. Você não lembra daquela expressão? Quem fala demais dá bom dia a cavalo? Ela fala tanta abobrinha, ela fala tanto, que ela fala, bom dia, aí tem um cavalo, bom dia. Por quê? Porque ela não está pensando, ela está falando, e ela fala bobagem, e ela se mete em problemas. Porque ela não para, ela não processa. Peraí. Deixa eu equilibrar. Às vezes alguém fala alguma coisa, às vezes alguém faz uma brincadeira, às vezes alguma coisa. Quantas vezes que eu e a Mariana, um falou coisa para o outro, com uma intenção, e o outro entendeu com a outra intenção. Aí se a gente para, processa, pergunta, né? Peraí, por que você falou isso? Qual foi a intenção? Ah, foi isso? Ah, tá. Bom, resolveu. Mas imagina, a pessoa que não entende. Esteja pronto para ouvir, tardio para falar, pensa, não fala ainda. E tardio para irar-se. Chega dessa coisa descontrolada, tudo ira, tudo joga na cara, tudo bateu, levou. Não, está falando, tenha isso em mente, em nome de Jesus. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Eu não vou ter a bênção de Deus sendo um descontrolado. Portanto, livrem-se de toda impureza moral. Tem malícia demais aí, talvez. Tem crítica demais, impureza moral. É um caráter que precisa ser lapidado ainda. Livra disso, fala menos, tenha mais domínio próprio, ouça mais. Não caia nessa seta diabólica. Livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece. A gente não pode ser derrotado pela maldade.
A maldade não pode prevalecer sobre nós. E aceitem humildemente a palavra, fala, implantada em mim. Vamos juntos, pessoal? Implantada em mim. Aceite com humildade a palavra que está sendo plantada, a qual é poderosa para salvá-lo. Se eu escuto a palavra, se eu absorvo a palavra, eu estou sendo salvo, porque ela é poderosa. Ela está sendo implantada no meu coração. Então, o que a palavra está dizendo? Eu preciso crescer. A gente precisa crescer. Na cidade santa só vai morar quem, pessoal? Os pecadores. Quem? Os santos. Na cidade santa só vai morar os santos. A gente acabou de ler. Os santos, aqui, quer ver? Os justos aperfeiçoados. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então a palavra tem que estar implantada em mim. Porque não vai habitar. Eu sou descontrolado, eu sou desequilibrado, eu não vou habitar na cidade santa, eu não vou para lá. Porque lá não vai entrar pecado. Lá não vai entrar descontrolado. Lá não vai entrar carnal. Lá não vai entrar quem ainda tem impurezas morais. Olha o que diz aqui em Lucas 24, 36. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Jesus chegou, tem paz. Então, um lugar que não tem paz é porque não tem Jesus. Um coração, uma pessoa irada, uma pessoa amargurada, um lugar tenso, um lugar oprimido, ali não tem Jesus, porque não tem paz. Paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse: por que vocês estão perturbados? E por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Por que vocês estão perturbados e com dúvidas? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Olha só como o Senhor ele é sutil, ele é suave. Olha a suavidade. Ele que é o nosso exemplo, pessoal. Ele é o nosso exemplo. Olha a atitude dele. Estava todo mundo perdido ali, né? E ele, olha que suavidade. Toquem-me e vejam. O Espírito não tem carne nem ossos. Olha aqui o Senhor Jesus falando com eles como se estivesse falando com uma criança. Né, mais claro impossível. Olha, o Espírito não tem ossos, pessoal. Vocês não estão raciocinando bem aqui a situação. Como vocês estão vendo que eu tenho. Eu tenho ossos, eu tenho pele, eu tenho carne. Sou eu mesmo. E por não crerem ainda, tão cheios estavam. Olha só a mistura de emoções ali. A mistura de sentimentos. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto. Eles estavam assustados, mas ao mesmo tempo felizes. É Jesus, mas que coisa misturada. Ele lhes perguntou: vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado e ele o comeu na presença deles e disse-lhes: Jesus não estava com fome, pessoal. Disse-lhes: foi isso que eu falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Não, ele não estava com fome. Ele quis mostrar para eles, eles estavam ainda incrédulos. Vocês têm alguma coisa para eu comer? Um espírito não come, o espírito não tem ossos. Então ele deu a letra, ele foi mostrando para eles. Então, vamos juntos, 45, então, lhes abriu o entendimento. Fala comigo, Senhor, abre o meu entendimento. Ele lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Eles conheciam, eles já leram a palavra, eles já ouviram a palavra, mas eles não compreendiam a palavra. E lhes disse:
está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês vão sair pregando sobre as boas novas do Evangelho, falando do nome de Jesus. Vocês são testemunhas dessas coisas, vocês viram o que eu fiz. Eu enviei a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Não sai, peraí. Vocês acabaram de ter esse momento comigo, né? Não é para vocês saírem, eu vi Jesus, e Jesus salva, e Jesus liberta, e Jesus cura, e Jesus é mudança de vida. Peraí. Fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto, até você ter azeite extra. A gente, para poder fazer alguma coisa, a gente precisa ter preparo. Eu não posso sair daí todo atrapalhado e vou fazer. Não, peraí, cadê o revestimento? Cadê o preparo? Até serem revestidos do poder do alto. Então eu tenho que ter azeite extra. Essa chama tem que queimar dentro de mim. Como é que eu vou falar de Jesus se eu estou morto? Como é que eu vou falar da presença do Espírito Santo se eu não tenho nada, se eu não sinto nada, se eu não vivo nada? Como é que eu vou falar das bênçãos, dos milagres, senão eu vou ficar igual eles? Eu conheço a lei, eu conheço a palavra, mas eu não conheço o Espírito. Então, Senhor, por favor, me abra o entendimento para que eu possa compreender a palavra. Então veja como tudo começou, onde a presença de Cristo, a paz. A primeira coisa que ele fez é declarar a paz. Ele declarou a paz. Jesus abriu o entendimento deles, pessoal. A gente precisa buscar isso sempre. A gente falou esses dias sobre Salomão. Senhor, me dá discernimento. Senhor, me dá um coração que sabe discernir. Me ajuda a discernir, meu Pai, que eu não seja guiado pelo orgulho, pelas mágoas, pela malícia, Senhor, mas me dá discernimento para distinguir entre a voz da carne e a voz do Espírito. Então me abre entendimento, Senhor, abre o meu entendimento. Eu preciso buscar, nós precisamos buscar entendimento, pessoal. A gente tem falado muito sobre isso desde domingo no mínimo. A gente tem falado sobre isso. Não aceita não entender uma palavra, não seja como o povo, quando o Senhor falou da parábola do joio e do trigo, e eles foram embora. Nós somos os discípulos que precisam chegar até o Senhor e falar: Senhor, me explica a parábola, eu não entendi. Não aceito não entender a palavra. Às vezes uma palavra, alguma versão que a gente usou aqui, talvez aquela versão, aquela palavra você não entendeu, você não compreendeu. Às vezes aquela palavra você não conhece, ou você não entendeu alguma coisa. O Espírito Santo, ele vai falando, ele vai falando, ele vai incomodando. Então a gente tem prestado atenção no incômodo dele. A gente não pode fazer, é igual o exemplo que eu dei. Se tem uma sala com 20 alunos, dá o horário do intervalo, acaba a aula, somente um aluno vai lá perguntar para o professor, quer dizer que os outros 19 entenderam 100% da matéria? Sim ou não, pessoal? Não. Mas aquele que levantou e foi até o professor, mostrou interesse. Eu quero entender mais. Eu quero entender. Então, se às vezes você perdeu alguma coisa, ou pegou um trânsito e chegou atrasado, e você pegou a palavra caminhando, eu tenho esse entendimento, assim, eu quero entender isso, eu não entendi essa parte. Essa parte eu peguei já caminhando, esse versículo eu achei confuso, essa versão, esse vocabulário, às vezes lemos uma Almeida, por exemplo, e foi meio complicado, me explica isso. Será que nós vamos e perguntamos? Ou, por exemplo, o culto é postado, eu perdi aquele dia, eu não fui na igreja, não deu para eu ir naquele culto, eu vou lá e assisto novamente? Eu tenho interesse? A palavra diz, pessoal, não se engane nem se deixe enganar. A igreja do Senhor não é
não são as pessoas que estão dentro de igrejas. Nunca existiu tantas igrejas pelo mundo. Aqui tem uma em cada esquina. No Brasil, em São Paulo, tem uma em cada esquina. Mas não quer dizer que todos aqueles serão salvos. Dizem que o Brasil tem cerca de 50 milhões, de 40 a 50 milhões de evangélicos. Se o nosso país fosse de cristãos e não só de evangélicos, seria uma potência. Não teria tanta corrupção, tanta mentira, tanto engano, tanta miséria. Não teria nada disso. Então nós temos que ter interesse. Eu não posso aceitar fazer isso com a minha vida. Paulo falou, eu queria estar com Cristo, mas é necessário que eu esteja aqui com vocês. Eu não posso fazer isso com a minha vida e ainda ser egoísta de estragar a vida dos outros, estragar a vida dos meus filhos, estragar porque se eu não me levanto e eu não luto, que eu poderia ser uma bênção na vida das pessoas, eu estou sendo uma pedra de tropeço. Porque ao invés de eu levar vida, ao invés de eu levar mudança, ao invés de eu mostrar a diferença, eu estou no meio da multidão. Eu estou sendo parte daquela multidão que ouviu a história de Jesus, achou Jesus legal, Jesus é gente boa, Jesus é gente fina, Jesus é divertido, Jesus me fez emocionar. Jesus é tudo isso e não mudou nada em mim. E o Senhor não quer isso. Ele não ficava feliz que ele ia lá e curava lá todo mundo, que estava aqui até ele para pedir ajuda, e ele estava lá e o povo batia a palma para Jesus e falava, só o Senhor é Deus, e nossa, esse homem é incrível, e voltava a fazer as mesmas coisas, como o povo lá que estava lá perto de Zaqueu. Estava lá e glorificando, porque viu lá o cego Bartimeu enxergar, mas quando estava perto do mendigo, perto do cego, do doente, aí Jesus é maravilhoso, mas quando ele estava perto do pecador, do Zaqueu, do publicano, do corrupto, aí saiu o que estava dentro. Esse homem não é tudo isso não, ele foi se hospedar na casa de um pecador. Então Jesus estava observando tudo isso, a gente leu aqui, vocês ainda não estão acreditando, me dá algo para comer, toca aqui, tem aqui, toca aqui, minha pele, meus ossos. O Espírito não tem ossos, o Espírito não come, né? Ou seja, ele quer que a gente acredite, ele vai nos dando, ele vai falando, ele vai conversando, a palavra vai vindo, ele falou, e o Senhor abriu o entendimento deles, para que eles pudessem entender as Escrituras. Senhor, me ajuda a entender, Senhor, as Escrituras, me ajuda a entender, eu quero aprender, eu quero melhorar, eu quero falar menos e ouvir mais, eu quero ser tardio para falar, eu quero ser tardio para mirar, eu quero ter o domínio próprio, eu quero ser uma pessoa envolvida com a coisa certa, eu quero uma boa luta, não uma luta errada. O meu problema não é o meu cônjuge, o meu problema não é a situação financeira. A minha guerra é contra o diabo, minha guerra é contra a cultura que tenta roubar a alma dos filhos, das crianças. Então não vou aceitar. Olha aqui em Apocalipse 21. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus, olha como vai ser, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará, olha que lindo, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. É aquela canção que a gente canta do Rio Azul. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo novas todas as coisas, e acrescentou, escreva isso,
pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor, fala comigo, o vencedor. Quem é o vencedor? Fala, sou eu. É aquele que estiver alinhado com o Senhor. O vencedor herdará tudo isso. E eu serei o seu Deus, ele será o meu filho. Mas os covardes, quem são os covardes? Aqueles que não assumem Cristo. Aqueles que quando têm oportunidade, como a gente ouviu esses dias, um dos nossos aqui, que estava no meio de várias pessoas que dizia, todo mundo era crente ali, mas quando teve uma oportunidade de mentir, todo mundo mentiu, mas ela falou, eu não vou mentir. Mas era crente. Os covardes, não quer ficar mal com as pessoas. Prefere ficar mal com Deus do que ficar mal com as pessoas. Os covardes, os incrédulos. Eu estou ouvindo a palavra. Guarda sempre isso, pessoal. A palavra ela não está falando para ímpio, tá? Ela está falando para crente. Covarde, quem diz que é crente e ainda mente, faz negócios ilícitos, é imoral, não assume Jesus. Como Pedro. Não, porque todos podem negar, mas eu não nego. Eu posso ir para a morte, mas eu não nego o Senhor. Pedro, você vai me negar só 3 vezes. Você vai ser o pior de todos, por sinal. Olha que ironia, né? É bem como Deus trabalha. O orgulhoso é humilhado. Ele se achava o cara, não, porque eu sou o mais ativo aqui, o mais atirado, o mais corajoso, o que recebeu a revelação do Senhor. Né? Quem eles dizem que eu sou? Tu és o Cristo. Nossa, Pedro, você é o cara, hein? Eu sou. Isso foi o pior. Negou 3 vezes. Os incrédulos, olha, toca aqui. Você já foi livre de tantas coisas, você já viveu tantos milagres, você vai viver mais, vamos só confiar, vamos crer, não vamos temer. Os incrédulos, os depravados, os assassinos, não, você não vai ter, vou matar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, o assassino, que odeia o seu irmão, que diz que ama a Deus, mas odeia o seu próximo. A palavra diz isso. Como é que você diz que ama a Deus que você não vê e odeia o seu irmão a quem você vê? Os assassinos. Os que cometem imoralidade sexual, né? Não vou precisar falar sobre isso. Os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, os idólatras, aqueles que adoram a si mesmos, os orgulhosos, o que adora o dinheiro, que não tem tempo para Deus, não tem tempo para a família, porque precisa correr atrás do mamão, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Não precisa fazer? Sim, precisa, mas prioridade. Deus é sua família. Os mentirosos, aquele que mente para ele mesmo. Não dá, eu não consigo, é difícil para mim, não é somente o mentiroso, foi 10 ou 20, não, depende. Você fez isso ou não fez isso? Depende, não é só esse o mentiroso. É aquele que mente para si mesmo, aquele que está mentindo para si mesmo, achando que está mentindo para Deus. Não, Senhor, o Senhor sabe, né? O Senhor me entende, Deus sabe do meu coração. Essa frase, pessoal, é o maior engano do diabo. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é muito mais racional do que emocional. Eu falar para Deus que Deus me entende, lembra dessa palavra, essa palavra marcou a minha vida. A palavra de Josué, quando ele viu o anjo com a espada na mão. O Senhor é contra ou a favor? O Senhor está a favor de nós ou dos nossos inimigos? Nenhuma coisa nem outra. Eu estou a favor do exército de Deus. Eu estou a favor de Deus. Eu estou a favor de quem está com Deus. Eu estou do lado da fé. Mas é aí que bate aquela arrogância, né? Aquela arrogância nossa. Não, é claro que Deus está do meu lado e não aquele do pecador, do que está num bar, do que está fazendo tudo errado. É claro que Ele está do meu lado. Eu estou na igreja. Isso daí tem que ficar muito claro. Deus sabe do meu coração. Não. Deus sabe do que eu estou fazendo. Deus sabe do que eu acredito. Ele olha o coração.
Ele sabe quando eu posso fazer mais e não faço. Ele sabe quando eu posso me dedicar mais e eu não dedico. Ele sabe quando eu posso priorizá-lo e eu não priorizo. Ele sabe quando eu posso fazer o que eu sei, mas eu quero fazer o que eu sinto. Ele sabe de tudo isso. Ele sabe exatamente isso. Deus sabe do meu coração, exatamente. Ele sabe quando eu estou mentindo para mim mesmo. Porque eu posso enganar as pessoas, mas eu não engano duas, Deus e o diabo. Deus está vendo. Você não sabe quem você é. E o diabo está adorando. Isso, continua mentindo. Continua se enganando. Continua falando que aí a gente se convence, né? A gente conta as mentiras para nós mesmos e a gente se convence. Vai ficar tudo certo. O lugar dele será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas aproximou-se e me disse: venha, eu mostrarei a você a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou no espírito a um grande e alto monte, mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu brilho era como a de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Tinha um grande e alto muro, com 12 portas e 12 anjos junto às portas. Nas portas haviam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas ao oriente, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao ocidente. Era um cubo, né? O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo que falava comigo tinha como medida, uma vara feita de ouro para medir a cidade, suas portas e seus muros. A cidade era quadrangular, de comprimento e largura iguais. Ele mediu a cidade com a vara, tinha 2.200 quilômetros de comprimento, a largura e a altura eram iguais em comprimento. Ele mediu o muro e deu 65 metros de espessura, só o muro, segundo a medida humana que o anjo estava usando. O muro era feito de jaspe e a cidade era como ouro puro, semelhante ao vidro puro. Os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentados com toda a sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornamentado com jaspe, o segundo com safira, o terceiro com calcedônio, o quarto com esmeralda, o quinto com sardônio, o sexto com sárdio, o sétimo com crisólito, o oitavo com berilo, o nono com topázio, o 10º com crisópraso, o 11º com jacinto e o 12º com ametista. As 12 portas eram 12 pérolas. Imagina o tamanho dessas pérolas. Cada porta feita com uma única pérola. E às vezes a gente aqui lutando para ter uma pedrinha, um diamantezinho. Ó. Olha a grandeza. A rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Não vi templo algum na cidade. Olha que interessante. Pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. Na cidade, a cidade não precisa de sol. Olha que coisa. Nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua candeia. Olha que lindo. As nações andarão em sua luz e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrarão. A porta nunca se fecha, mas nada impuro entra lá. Nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Olha que glória, pessoal. Olha que grandeza de tudo isso que está preparado para nós. Por essas medidas aqui, acredita-se que a Nova Jerusalém é mais ou menos do tamanho da Índia. Você vê que é gigantesco. E é tudo perfeito, tudo maravilhoso, tudo lindo, não tem noite, não tem choro, não tem tristeza, não tem nada, não vai haver choro, não vai haver noite. É uma glória. É para lá que nós temos que buscar. Essa é a nossa casa.
Aqui em Apocalipse 22, diz assim: então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio, estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e o Cordeiro estará na cidade e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face e o seu nome estará na testa deles. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará e eles reinarão para todo sempre. O anjo me disse: estas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Então nós vamos reinar com o Senhor para sempre. A árvore da vida dá frutos, como nós vemos aqui, uma vez ao mês, para que elas fossem abençoadas, curadas, igual a gente faz na Santa Ceia. Uma vez ao mês nós tocamos na Santa Ceia do Senhor para nos enchermos, nos renovarmos. Então veja, tudo de bom, tudo de vitória, tudo de glória está preparado para nós. Mas tem um outro ponto. Tem o contraponto, olha aqui. No Isaías 66. Assim como os novos céus e a nova terra que vou criar serão duradouros diante de mim, declara o Senhor, assim serão duradouros os descendentes de vocês e seu nome. De uma lua nova a outra e de um sábado a outro, toda a humanidade virá e se inclinará diante de mim, diz o Senhor. Sairão e verão os cadáveres. Olha só, dos que se rebelaram contra mim, o verme destes não morrerá, e o seu fogo não se apagará, e causarão repugnância a toda a humanidade. Na mensagem diz assim, e então eles sairão para ver o que aconteceu àqueles que se rebelaram contra mim. Viraram cadáveres, comida interminável para os vermes, suprimento infindável de lenha para o fogo. Imagina, as pessoas na Cidade Santa, vivendo aquela glória, aquela beleza, mas podendo também lembrar do que aconteceu, desde quando o diabo se rebelou contra Deus. Aqueles que não acreditaram, que brincaram com as oportunidades, que brincaram com a vida, se tornaram um combustível, uma lenha para um fogo, ela nunca se acaba, é um fogo que nunca termina, e uma carne, que você sabe que uma pessoa, ela morre, os vermes vão consumir, depois que consumir toda a carne, eles morrem, e aqueles não terminam. Suprimento infindável de lenha para o fogo. Todos os que virem o que aconteceu e sentirem um mau cheiro, terão ânsia de vômito. Então, assim como todos verão a nova Jerusalém, também todos verão o fim daqueles que se rebelaram contra Deus. Adão e Eva, por exemplo, eles trocaram a vida pelo bem e o mal. Eles trocaram a árvore da vida para conhecer o mal. Trocaram uma glória maior por uma coisa menor. Adão e Eva foram tentados, especificamente Eva, foram tentados pelo diabo. Mas ninguém tentou o diabo. Ele permitiu entrar aquele sentimento. Então imagina só que coisa, esses opostos, Por um lado, a cidade santa, que cada porta era feita por uma pérola só. A rua com aquele brilho, aquela coisa linda do ouro, parecendo vidro. E ali eles podiam enxergar aquele fogo que nunca se acaba, daqueles
que não quiseram, não acreditaram, acharam que era bobagem, acharam que estava difícil demais, que não ia funcionar, que não era bem assim. Então a gente tem a escolha. Vamos nos alinhar a Deus, pessoal. Vamos focar na nossa eternidade, na nossa vida, na glória que nos espera. Porque da mesma maneira que o Senhor preparou uma glória eterna, também haverá uma derrota, uma desgraça eterna. Então nós precisamos estar alinhados a isso. Os valores, o temor, as prioridades, aquilo que realmente importa. Tem que ser o que importa para Deus. Amém, pessoal? Fique em pé, por favor. Feche seus olhos por um momento. E medite sobre isso. O que o Espírito Santo falou ao seu coração? Vamos agir em temor. Vamos viver para algo maior. Vamos viver para algo maior. Vamos priorizar coisas que talvez hoje não tenham sido a nossa prioridade, e o Espírito Santo está falando, Ele está batendo, interesse, prioridade. Não vamos ficar aí perdido, ocupado, com a nossa mente distraída com tantas coisas. Vamos olhar para a nossa eternidade. Vamos viver o verdadeiro cristianismo. Não a verdadeira religião. O verdadeiro cristianismo. Religião tem milhares pelo mundo. Jesus não é religião. Jesus não veio pregar uma religião. Ele veio pregar uma nova aliança. Ele veio pregar um estilo de vida diferente. Jesus não era cristão. Jesus era judeu. Mas ele não veio pregar o judaísmo. Ele veio pregar um novo estilo de vida. Um estilo de vida não apegado a dogmas, mas a coisas maiores. Ao amor, à mudança de caráter. Jesus mesmo falou, está lá em Mateus 6, 13, se eu não me engano. 13 ou 17, acho que 17. Que ele não veio para abolir a lei. Ele não veio para, eu vou cancelar tudo aqui, não. Eu vim para cumprir. Porque a lei quem deu? Foi Deus. Ele não veio aqui, não, eu sou o rebelde, eu sou o que vou revolucionar tudo. Não, peraí. Jesus veio mostrar que era possível cumprir. Ele não veio falar, não, ninguém vai fazer nada. Mas é um novo estilo de vida. Então vamos buscar temor, pessoal. Então fale com isso, fale com o Senhor. Lembra disso? O Senhor foi lá e abriu o entendimento deles para que eles pudessem compreender as Escrituras. Fala com o Senhor neste momento. Diga isso ao Senhor, Senhor, me dá entendimento, Senhor. Eu quero te conhecer, eu quero te entender. Eu quero te conhecer melhor, Senhor. Eu quero ter essa consciência, Senhor. Eu quero ter esse temor. Eu quero voltar para a minha casa, Senhor. A minha casa celestial. Como Paulo estava lá dividido, eu estou pressionado. Para mim é melhor ficar com Cristo. Para mim seria muito melhor, mas eu sei que é importante eu estar aqui. Então fale com o Senhor agora. Abra o seu coração. Diga ao Senhor, Senhor, me ajuda a entender. Eu quero voltar para casa, Senhor. Eu quero estar preparado para te encontrar, Senhor, na glória, na cidade santa. Eu quero, Senhor. Fale com Ele agora em nome de Jesus. Diga isso a Ele. Diga ao Senhor, eu não quero viver só para essa vida, Senhor. Eu quero viver no estilo de vida correto. Eu quero que o temor do Senhor revista a minha vida. Eu quero que o temor do Senhor revista a minha vida, Senhor. A minha mente me dá discernimento para compreender a palavra, Senhor. Eu quero acertar, eu quero te agradar, Senhor. Eu quero fazer a sua vontade. Eu preciso do Senhor. Fale com Ele agora. Apenas o Senhor. Apenas o Senhor.
a Ele. Apenas o Senhor. Eu quero o Senhor, apenas o Senhor. Eu não quero mais ficar perdido, Senhor, ocupado com tantas coisas. Eu quero me alinhar, Senhor, quero alinhar minha vida. Eu quero alinhar minha família. Eu quero me alinhar ao Senhor. Eu quero te agradar, Senhor. Eu quero te agradar. Cantarei aleluia até o Senhor voltar. Aleluia, Senhor Jesus. Ficarei em tua presença até o Senhor voltar. Cantarei aleluia até o Senhor voltar. Ficarei em tua presença até o Senhor voltar. Aleluia, Senhor. Cantarei, Diga ao Senhor: meu Deus, eu quero o Senhor. Eu quero priorizar aquilo que é prioridade para o Senhor. Meu Deus, eu preciso do Senhor. Diga a Ele: eu preciso do Senhor, meu Pai. Eu quero te agradar. Eu quero te conhecer, Senhor. Eu quero te conhecer. Eu quero fazer a sua vontade, Senhor. Eu quero fazer a sua vontade. Eu preciso do Senhor, meu Pai. Eu quero esse azeite extra, Senhor. Eu preciso, Senhor. Eu quero estar preparado, Senhor, porque eu sei que na sua casa, na cidade santa, meu Pai, não entra nada impuro, Senhor. Eu quero, Senhor, estar preparado. Eu quero ser esse primogênito, Senhor, que o Senhor me chama, que o Senhor vai chamar primeiro do que os demais, Senhor. Eu quero, Senhor. Peça isso ao Senhor, meu Deus, me dá discernimento. Me ajuda a entender as coisas, meu Pai. Me ajuda com aquilo que eu não estou vendo. Me ajuda com aquilo que eu não estou entendendo, Senhor. Me ajuda, eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer, Senhor. Eu quero te conhecer. Eu preciso da sua bênção, Senhor. Eu não quero estar perdido, meu Pai, envolvido com tantas coisas e me esquecendo do principal, que é a salvação, meu Pai, que é a salvação da minha família, que é a salvação da minha casa. Eu vou ouvir a sua palavra, Senhor, como nós lemos aqui. Eu vou ser tardio em falar, tardio em irar-se. Eu vou ouvir mais. Eu vou processar as coisas. Eu não vou mais ser uma pessoa distraída, desfocada. Não, Senhor, eu vou organizar minha vida. Eu vou organizar, vou me alinhar com a minha casa, com a minha família. Eu vou fazer como o Senhor, que já chega declarando a paz. A minha vida vai ser uma vida de paz. O meu casamento será um casamento de paz. Eu terei uma paz interna. Eu vou levar paz para quem está perto de mim. Eu não vou ser uma pessoa que leva briga, transtorno, crítica. Pelo contrário, Senhor, eu vou levar bênção. Eu vou levar bênção. Eu preciso do Senhor. Tome decisões. Tome decisões. Como que você sai nesta noite determinado a estabelecer um novo padrão na sua vida com Deus? Como que você sai nessa noite determinado a estabelecer um padrão correto na sua casa, na sua família? A não seguir mais a onda que as pessoas estão seguindo, as modinhas que as pessoas estão seguindo, o padrão baixo que o mundo está seguindo, que muitos crentes estão seguindo, aceitando isso. Coloque isso no seu coração, Senhor. Eu saio daqui num outro nível, Senhor. Eu saio daqui num nível elevado. Eu saio daqui, Senhor, num nível alto de unção, um nível alto de crescimento, de interesse, meu Pai. Eu quero ser como aquelas virgens prudentes, Senhor. Eu tenho azeite extra. Eu estou preparado, Senhor. Eu estou preparado. Eu estou preparado, Senhor. O noivo demorou um pouco mais, mas elas estavam preparadas. Elas não foram pegas desprevenidas. Não, Senhor, eu estou focado,
eu vou alinhar com a minha família, eu vou orar mais, eu vou ocupar o meu lugar de cabeça, de sacerdote, eu vou ser essa coluna espiritual, eu vou orar, meu Deus, com a minha família, eu vou orar para que o meu marido prospere, eu vou orar para que a minha família, os meus filhos sejam abençoados, a minha esposa seja uma bênção ainda maior, meu Deus. Nós vamos nos alinhar, nós vamos tomar as decisões, nós vamos nos posicionar, meu Deus. Nós não vamos aqui ficar com guerra, Senhor, com batalhas inúteis. Como disse Paulo, eu combati o bom combate. Eu não vou ficar combatendo o combate errado, a briga errada. A minha guerra não é contra pessoas, mas contra o diabo, contra a cultura maligna. Não, Senhor, eu me alinho hoje. Eu me alinho, Senhor, eu me alinho, eu declaro isso, meu Pai, eu declaro isso, em nome de Jesus, eu declaro isso. Eu declaro, Senhor, um alinhamento na minha mente, um alinhamento na minha casa, um alinhamento espiritual, um alinhamento emocional, um alinhamento de espírito, Senhor. Tome essa decisão. Eu peço que as famílias se unam, e nós vamos concordar com as vitórias. Nós vamos abençoar a nossa família, nós vamos abençoar os nossos filhos, o marido, a esposa, nós vamos abençoar o nosso lar, nós vamos abençoar. Concorde. Eu quero que você abençoe sua família agora. Abençoe sua esposa, abençoe o seu marido. Concorde com a vitória. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, eu declaro a nossa casa firme, Senhor. Eu declaro, meu Pai, que todos nós, Senhor, todos nós estamos nos preparando, Senhor, para este lugar glorioso, Senhor, para a nossa casa, Senhor. Nós voltaremos para o nosso lar, meu Pai, nós voltaremos para o nosso lar, porque o Senhor, aí é o nosso lar, com o Senhor é o nosso lar, meu Pai. Aqui nós estamos aqui de passagem, Senhor. E eu creio, eu declaro, Senhor, famílias estruturadas. Eu abençoo, meu Pai, a minha esposa, abençoo a sua esposa. Eu declaro as bênçãos sobre a vida dela. Eu declaro as bênçãos sobre os filhos, meu Deus. Eu declaro um casamento estruturado. Eu declaro um casamento abençoado. Eu declaro progresso. Eu declaro unção. Eu declaro unção, meu Pai. Eu declaro unção, declaro paz naquela casa, Senhor. Abençoe o seu marido. Abençoe a vida dele, para que ele prospere, para que ele sempre vença, que ele ocupe lugares altos, que ele siga cada dia mais o caminho do Senhor, para que haja essa sujeição da esposa por um homem que é cabeça de verdade, e não um menino, um imaturo, mas um cabeça que é a segurança daquela casa, que é a estrutura daquela casa, que é o provedor daquela casa. Eu declaro uma casa firme, Senhor. Eu abençoo, Senhor, a nossa casa. Eu declaro aquele lugar de paz, Senhor. Eu declaro filhos perfeitos, abençoados. Eu declaro filhos abençoados, meu Pai, homens e mulheres de Deus, Senhor. Eu declaro em nome de Jesus, meu Deus, que todos nós estejamos aqui, Senhor, alinhados, meu Pai, longe deste padrão diabólico, este padrão baixo, Senhor, do descontrole, do desequilíbrio, Senhor. Eu declaro, Senhor, uma casa firme. Eu declaro casamentos abençoados, estruturados. Eu abençoo, meu Pai, as nossas famílias, Senhor, para que haja diferença, vidas fortes, casamentos fortes, famílias fortes, meu Deus, para que possamos atrair o poder, meu Pai, atrair a glória, atrair o seu favor. Eu declaro vitórias, meu Pai. Eu abençoo o nosso povo. Eu declaro, Senhor, eu declaro casamentos abençoados, lares abençoados. Eu declaro prosperidade, eu declaro crescimento, eu declaro progresso, eu declaro alinhamento, meu Pai. Eu declaro sabedoria, eu declaro maturidade, eu declaro equilíbrio, eu declaro domínio próprio, Senhor. Eu declaro paciência, eu declaro humildade, Senhor. Eu declaro vitória para o nosso povo, eu declaro bênçãos, meu Pai. Eu declaro,
Senhor, este alinhamento, esta bênção, meu Pai. Eu declaro que cada um aqui decida isso, Senhor. Eu vou ser bênção, meu Pai. Eu vou ser uma bênção na vida das pessoas. Eu vou ser bênção como Paulo fez. Eu gostaria muito de estar com Cristo, mas eu sei que é necessário por causa de vocês. Então nós faremos a diferença, Senhor. Casamentos fortes, famílias fortes, prosperidade, testemunhos, meu Pai. Eu declaro testemunhos abençoados. Eu declaro crescimento abundante. Eu declaro o melhor final de ano das nossas vidas. Eu declaro crescimento, meu Pai, progresso. Eu declaro o melhor tempo, o melhor ano das nossas vidas até então. Eu abençoo o nosso povo, Senhor. Eu declaro um alinhamento, Senhor, total, em nome do Senhor Jesus, um alinhamento com o Senhor, para que estejamos alinhados entre nós, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, meu Pai, nós declaramos, nós concordamos e tomamos posse em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém e amém.